Paz do Senhor, irmãos. Quero chamar o pastor Luiz e o pastor João aqui hoje no altar. Hoje é dia do pastor. E nós louvamos e bendizemos ao Senhor pelo pastor Luiz e o pastor João que o Senhor trouxe para nos apacentar, para cuidar da Igreja Evangélica Vida. Amém? Eu quero ler um texto. Jeremias 3,15, o Senhor diz assim: vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Pastor Luiz, quantos anos o senhor está aqui apacentando esta igreja, cuidando de nós? Quantos anos o senhor está aqui, pastor João? Amém. Olha só, irmãos, eles dedicam a vida deles a nos ensinar a palavra de Deus, a nos mostrar o caminho a seguir, né? E nós vemos também que os pastores, eles fazem renúncias que ninguém vê. Eles atendem ao chamado das ovelhas, acolhe os feridos, abraça quem o fere, vive por fé e serve por amor. Pastor também cansa. Pastor tem decepção, pastor chora. A vida de pastor não é fácil. Não é fácil apacentar essas ovelhas. Mas glória a Deus. Deus nos deu pastores que são instrumentos de Deus, chamados para ensinar, consolar e conduzir vidas ao caminho da verdade. Com coragem, eles enfrentam desafios diários para cumprir seu ministério com fidelidade. Eles cuidam do rebanho com amor, porque eles sabem que eles vão prestar contas para o Senhor, da vida de cada ovelha. Então hoje eu quero convidar toda a igreja a ficar de pé, a estender as mãos sobre a vida do pastor Luiz, do pastor João, e chamar o diácono Fernando para vir aqui fazer essa oração. Amém? Amém, irmãos? Paz do Senhor Jesus. Eu não vou ficar com essa responsabilidade sozinho não. Vou pedir toda a igreja para estender as mãos aqui para frente, e cada um de nós vamos estar orando pelos ungidos do Senhor. Amém? Senhor Deus, nós adoramos o Teu nome, Senhor. Nós Te bendizemos porque o Senhor tem nos dado pastores. Glórias e aleluias seja dado ao Teu nome, Senhor, pela vida dos Teus ungidos. Nós Te adoramos, Pai, porque temos aprendido muito com os Teus filhos. Agora nós pedimos ao Senhor que o Senhor estenda as Tuas mãos poderosas sobre a vida do pastor Luiz Carlos, sobre a vida do pastor João. Toda a igreja vai estar orando nesta hora pela vida do pastor Luiz Carlos, pela vida do pastor João. Pedimos ao Senhor, Deus, para que o Senhor abençoe a saúde física dos Teus filhos. Abençoa, meu Deus, a vida financeira, mas sobretudo, Senhor, a vida espiritual. E cada dia mais eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós oramos agradecendo ao Senhor por esta tão grande bênção que o Senhor tem nos dado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos, por esse momento tão especial em nossas vidas. O texto, pode colocar no data show, por favor, na Almeida Revista Atualizada. Almeida Revista Atualizada. Hoje de manhã nós tivemos o privilégio
de ouvir da parte do Senhor na Santa Ceia que nós colhemos o que plantamos. E nessa noite a gente quer pensar o que nós temos colhido quando nós sabemos que o sofrimento do Senhor Jesus tinha um propósito, o Pai tinha um propósito, e nós precisamos alinharmos a entendermos esse propósito do Senhor. Antes de eu ler o texto, que já deve estar no Data Show, eu quero mais uma vez agradecer, porque eu fiz um convite especial ao Carlos, ao Martins, nem sabia que o nome dele é Matusalém, e a Silvete. E a gente está muito feliz com os três aqui, porque tem alguns motivos para isso. E a gente fica muito alegre quando a gente consegue convidar alguém, e esse alguém estar aqui conosco numa mensagem tão excelente. Agora sim, você que está com Bíblia, você que vai acompanhar no Data Show, vamos ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. Daqui a pouco você vai sentar. Isaías 53, nós vamos ler no Data Show até o versículo 12. Vou ler lá para não correr o risco de versão diferente. Quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamo-no mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado. Para quem não entende o que está acontecendo, ele está falando de Jesus aqui. O mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor, ou seja, o Deus Pai, fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas ele não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus algozes, toscadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo.
foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve a sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia, ao nosso Deus Pai agradou em moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto penoso do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento justificará. Guarda esse detalhe: a muitos não significa a todos, a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso eu lhe darei outra vez, e não é todos, muitos, como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Por favor, curva sua cabeça, feche seus olhos. Espírito de Deus, nós pedimos que nada perturbe a mensagem que o Senhor tem nessa noite, em especial os celulares. Senhor, que as pessoas possam focar naquilo que o Senhor tem para falar, em nome de Jesus, amém. Querido, mesmo você que é visitante, pode deixar seu celular no silencioso, porque agora, se você receber algum recado e se dispor a atender, a prioridade está invertida, salvo se você está de plantão no hospital, é claro. Muitas vezes nós somos atraídos pelo que é bonito, pelo que é forte, pelo que é influente. Hoje está muito na onda os influenciadores, né? Na internet. Mas o maior de todos, Jesus, ele veio de forma que o mundo não considera admirável. Isaías profetiza sobre o Messias que não viria com glória externa. O grande confronto nosso é porque nós queremos glória externa. De alguma maneira nós queremos ser reconhecidos por glórias externas, mas com glória espiritual profunda, que só quebrantado consegue enxergar. Isaías 51 começa dizendo: quem creu na nossa pregação? Ele vai nos levando a pensar hoje a mesma pergunta: quem creu? Quem hoje está crendo na nossa pregação? O texto diz que justificará a muitos e não a todos. O texto diz: eu lhe darei muitos e não a todos. E a gente pensa que todos vão, e não é verdade. Muitos, mas não todos. Jesus foi desprezado,
ignorado. Qual é a sua reação quando você é ignorada ou ignorado? Desprezada ou desprezado? Lá no seu trabalho, ou até mesmo dentro de casa, ou por um amigo, qual é a sua reação? Aqui diz que ele era desprezado. O mundo não viu valor em Jesus, nem em sua aparência, nem em sua origem, muito pelo contrário. Esse aí é aquele filho do carpinteiro. Mateus 13:53 diz que, tendo Jesus proferido essa parábola, retirou dali. Chegando à sua terra, ensinava na sinagoga, na igreja, de tal sorte que maravilhava do que ele dizia. De onde vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? 55. Não é este o filho de carpinteiro? Não chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José e Judas? Não vive entre nós os suas irmãs? De onde vem, pois, isto? E olha o 57. E escandalizavam-se nele. Não se preocupe se hoje você enfrenta pessoas que se escandalizam porque você se identifica como cristão, porque você realmente veste a camisa de cristão, porque você realmente testemunha do Evangelho. Porque o nosso mestre, ele foi desprezado pelos líderes religiosos, pelos fariseus, pelos mestres da lei. Então hoje, se você está tendo o privilégio de ser desprezado ou desprezado, significa que você está no caminho certo. O povo, juntamente com os líderes, decidiram: crucifica-o, e escolheram Barrabás. Mateus 27:21 diz: de novo perguntou o governador: qual dos dois vocês quereis que eu solte? Responderam eles: Barrabás. Eles escolheram um bandido. E perguntaram: e Cristo, o que a gente faz com ele? Que ele seja crucificado. Responderam todos. Ainda hoje, 8 de junho de 2025, muitos, não todos, muitos desprezam Jesus. Ainda hoje a mensagem da cruz é escândalo para muitos, é loucura para muitos. 1 Coríntios 1:18, não sei se o Maiquinho está acompanhando. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. 19, pois está escrito: destruirei a sabedoria do sábio, aniquilarei a inteligência dos inteligentes, dos instruídos. Irmãos, Deus é demais, Deus é tremendo, Deus sabe todas as coisas e Ele sabe o que fazer e como fazer. Quantas vezes eu e você, nós mesmos, temos desprezado Jesus? E quando é que nós desprezamos Jesus, desprezamos o seu caminho? Quando nós decidimos não ler a sua palavra, quando nós decidimos não orar, quando nós decidimos não receber o ensino dizendo que já sei. Russell Shedd leu a Bíblia mais de 100 vezes, já foi para a eternidade com o Senhor, que fez a Bíblia, Russell Shedd. Mas uma das vezes que ele marcou a minha vida, 31 anos atrás, mais ou menos, num café de pastores, eu não era pastor, eu era presbítero da presbiteriana, e ele disse para nós que ele leu a Bíblia todinha de joelho. Queridos, para quem entende
o que é esse livro. Esse livro é poder de Deus, mas esse livro é loucura. O mundo, o sistema tem levado as pessoas a priorizar uma multidão de bilhões de informação na rede social. Mas a única que te leva para o céu é esse livro. Esse livro é loucura. Esse livro está na contramão do sistema do mundo. Mas exatamente esse livro, você pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ganhar o mundo inteiro, irmãos, a gente não tem noção. Você sabe quanto que o dono da Van, Luciano Hang, se não me falha a memória o nome dele, ele tem 182 lojas, está lá no YouTube. Ele fatura 50 milhões por dia. Ele fatura 1,5 bilhão por mês. Ele fatura 18 bilhões por ano, a empresa dele. É muito dinheiro, não é? Mas a Bíblia diz que se ele não tiver, não estou dizendo que tem nem que não tem, se ele perder a alma dele, ele não tem nada. O homem mais poderoso do planeta hoje se fala que é Donald Trump. E o homem mais rico do mundo que se fala hoje é Elon Musk. Mas se eles perderem a alma, eles não têm nada. Eu não estou dizendo que estão perdendo, não sou juiz de ninguém. Estou compartilhando com você pensamentos espirituais. Esse livro te leva a pensar pensamentos espirituais. Por isso esse livro pode falar para você que é loucura para os que não entendem. Volta a pergunta para você: quantos de nós temos desprezado a voz de Deus porque não temos tempo para ler a sua palavra? E a sua palavra diz para nós meditar no livro dele dia e noite. Significa que nós devemos ter um tempo de qualidade com ele diariamente. E que no encontro de quinta-feira, que é o caso dessa igreja, temos visitante aqui, um encontro de domingo é um encontro de celebração, de gozo, de alegria na presença do Senhor. E recebemos mais uma palavra da parte da irmã Flores Belo, do pastor João Marcos, do pastor Luiz Carlos. Mas é apenas 1h30. E os outros dias? Como está o seu encontro com Deus? Porque se ele não tiver sendo um encontro diário, nós estamos como o povo naquela época, desprezando o Senhor Jesus, desprezando o Senhor Espírito Santo que está dentro de nós. O texto nos diz que ele foi rejeitado, Cristo foi excluído. Qual é a sua sensação ou reação quando as coisas não batem conforme você gostaria? E você se sente excluída ou excluído? Jesus não apenas é ignorado, mas ativamente em todo o tempo do seu ministério ele era rejeitado. Não houve lugar para ele desde o seu nascimento. Não tinha lugar no hotel, na hospedaria. Ele nasceu numa estrebaria. Jesus foi traído por Judas, abandonado pelos discípulos, negado por Pedro. Qual é a sua sensação quando você está sendo traída, ou traído, ou rejeitado? O seu mestre foi para ser exemplo para nós. Jesus sabe o que é ser rejeitado. Por isso ele compreende a dor que você está passando hoje por ser rejeitada ou rejeitado. Jesus não é um Deus distante de você. Ele passou por tudo que você está passando hoje. O texto diz que ele não tinha formosura. O Cristo não era atraente aos olhos do ser humano.
E talvez você não está sendo atraente aos olhos do ser humano, daqueles que você convive, e às vezes até dentro da sua própria casa, da sua família mais íntima. Porque a Bíblia diz que os inimigos do homem estão na sua própria casa. Pai contra filho, irmão contra irmão, nora, sogra. Sabe, há uma guerra espiritual, e nós precisamos entender isso com clareza. Nós precisamos entender que ele não tinha aparência e nem formosura. É um contraste entre aparência e essência. Ele não veio num esplendor externo, mas com glória interior. E a gente fica nessa guerra, nessa luta de coisas externas, aparentemente para outros verem. O mundo, igreja, o mundo, você que vai assistir esse culto gravado, o mundo busca beleza, o mundo busca carisma, o mundo busca performance, mas o reino de Deus revela a glória da cruz e o serviço de entrega a ela. Você pode bater palma para o Senhor? Entrega a ela a cruz. Quem entrega na cruz entende o serviço do reino de Deus. Ele não vive de ostentação. A glória de Deus se revela na cruz. E quando nós entendemos a entrega na cruz, a nossa vida significa renúncia. Cristo não veio para agradar os olhos humanos, mas para transformar os corações. Por isso Cristo tem prazer em dizer: vá para os valados, busque as prostitutas, busque os drogados, busque os bêbados, busque aqueles que a sociedade discrimina e traga para cá, porque eu posso transformá-los. Para você pensar, estamos buscando a aparência ou a verdade? O brilho do mundo ou a luz de Cristo? O texto diz que ele foi um homem de dores. Cristo foi sofredor, um homem que sabia o que é padecer. Jesus sofreu fisicamente a crucificação. Jesus sofreu emocionalmente a traição e o abandono. Jesus sofreu espiritualmente o peso do pecado do mundo inteiro. Jesus não apenas conhece a sua dor, ele a viveu na plenitude. A cruz não foi um acidente, igreja. A cruz foi um propósito de Deus, porque pela cruz, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Você pode levar a sua dor a Ele. Eu particularmente amo fazer isso de madrugada. Faça no horário que for melhor para você. Jesus não vai rejeitá-la, pois já caminhou esse caminho que você está caminhando hoje. O sofrimento de Cristo no plano eterno, o sofrimento de Cristo não foi acidental, mas decretado. Coloca Atos 22 aí, Maico. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós mataste crucificando por mãos de iníquos.
24, ao qual Deus, porém, o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto porque não era possível fosse ele retido por ela. Já estava no plano de Deus, já estava decretado. A dor do servo não é fracasso de Deus, mas estratégia divina de redenção. A teologia da aliança começa desde Gênesis 3,15, quando Deus já apontava um Salvador que sofreria e que esmagaria a cabeça do diabo, da serpente. O sofrimento como obediência voluntária. Jesus não foi forçado, ele se entregou. João 10,4 diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim, assim como o Pai conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, essas outras ovelhas, olha para o seu irmão do lado e fala para ele: sou eu e você. Queria conduzir para o rebanho e conduziu através da cruz. Ele diz que ninguém tira você dele, ninguém tira de mim, pelo contrário, eu dou espontaneamente. Sabe, querido, em cada etapa da paixão, ele estava consciente, ele sabia que era necessário que ele sofresse, ele sabia que era necessário que ele fosse rejeitado, ele sabia que os principais líderes iam preparar tudo para matá-lo, mas ele sabia também que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E ele ressuscitou, e ele ressuscitou, e ele ressuscitou. E ele diz no versículo 23 algo que dói para muitos, e a gente precisa tomar uma postura diante disso. 9:23, coloca aí, Maiquinho. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue, dia a dia, tome a sua cruz e me siga. Como é que está a sua vida cristã? Você tem conseguido negar dia a dia? Não sei, é você e Deus. Mas Ele está dizendo para nós: esse Cristo crucificado, esse Cristo rejeitado, esse Cristo esmagado, Ele está dizendo para nós: se você quer vir após mim, Ele está te convidando aí. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E Ele diz no 24: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, salvará-a. 25, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou causar dano à sua alma. A Bíblia, queridos, é a voz de Deus, é o verbo encarnado, como diz o pastor João Marcos de manhã. A Bíblia é o próprio Jesus encarnado. Ele sofreu torturas físicas extremas, ele sofreu chicotadas, coroa de espinho, crucificação, ele sofreu, mas a sua palavra diz que o meu servo procederá com prudência, e ele foi sublime em todas as suas atitudes e ações, mesmo desfigurado, sangrando,
exausto. Ele fez tudo isso por amor a mim e a você. Esse sofrimento psicológico, esse sofrimento emocional, imagina você gerar durante 3 anos 12 discípulos. Imagina você, um traíra já traiu logo, mas a Bíblia diz que os outros 11 também o abandonaram. Imagina a tortura emocional que Jesus passou. Zombaria, escárnio, desprezo, abandono dos seus próprios discípulos que ele trabalhou. Jesus chegou a um ponto que ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai comigo, orai comigo. E ele orando ao Pai, se fosse possível, afastasse dele aquele momento. E de repente, dos 3 que ele escolheu para ir lá orar junto com ele, interceder, eles estavam dormindo, e ele diz: queridos, vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora. Como está o coração de Jesus hoje, quando nós não oramos nem uma hora? Aliás, não conseguimos orar nem 10 minutos, né? Não sabemos nem como orar. Como está o coração do Senhor nessas orações de flecha nossa? Precisamos ver e entender que ele disse aos discípulos e diz a nós nessa noite, a você que vai assistir esse culto: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Na cruz, Jesus experimenta a separação do Pai. Na cruz, Jesus declara: Deus meu, o Senhor me desamparou. Jesus bebe o cálice da ira de Deus em substituição penal pelo meu e seu pecado. Pelas nossas transgressões ele sofreu amargamente. Aquele que não conheceu pecado, ele se fez pecado por você. Por isso hoje você não ler a Bíblia, não ter interesse pelas coisas do reino, você está pecando contra aquele que deu a vida por você. O sofrimento dele satisfaz a justiça de Deus. Romanos 3:21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei dos profetas. 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós somos justificados gratuitamente por Jesus. Jesus pagou o preço de sangue por nós. Ele deu o seu sangue em propiciação por cada um de nós. Então nós precisamos manifestar e entender quando ele está ali esmagado, quando ele está ali passando pelo que ele passou. Nós precisamos entender. Em ainda Romanos ele fala: anulamos a lei pela fé? Não, pelo contrário, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei pela fé. Não tem esse negócio de você separar o antigo do novo e cumprir o que você quer. Nós vivemos o que está lá pela fé. Por isso a cruz não é símbolo de sofrimento. Não é só símbolo de sofrimento, perdão, não, que é muito importante. Mas a cruz é reconciliação com Deus. Quando nós olhamos para a sua palavra, ele nos diz em 1 Pedro 2:21: porquanto para isso mesmo fosse chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos os exemplos para seguir de seus passos. Cristo é nossa referência, Cristo é nosso exemplo. E se queremos
viver conforme a sua vontade, basta nós seguirmos o exemplo de Cristo. Cristo, ele sofre conosco, porque como sumo sacerdote, ele pode compadecer das minhas e das suas fraquezas. Ele conhece a sua angústia, ele conhece a sua depressão, ele conhece o seu luto, ele conhece a sua traição, ele conhece a pressão do mundo que você está enfrentando. Você não sofre sozinha ou sozinho. Nenhuma lágrima sua é ignorada ou ignorado. Cada sofrimento dele teve um alvo. Olha para o seu irmão do lado e fala para ele: você. Isaías 53:11 diz: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Sabe por que ele está satisfeito? Porque você está aqui nessa noite. A alegria de Cristo é nos ver liberto. A alegria de Cristo, mesmo que isso lhe custasse a cruz, é ver todo esse povo aqui presente liberto, e tantos outros que ainda serão libertos. Cristo sofre em nós. Os que seguem a Cristo também participam do seu sofrimento. Filipenses 3:10: para o conhecer e o seu poder e a sua ressurreição e comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Mas agora o sofrimento tem sentido, não é mais castigo. O sofrimento agora é purificação, é identificação, é caminho. Romanos 8:17: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Você pode bater palma para o Senhor? Se hoje você está sofrendo, você pode ter certeza, o Cordeiro sofre, mas ressuscita. O servo é exaltado, o homem de dores torna-se rei da glória. E já estou concluindo. Cristo transforma a nossa dor. O sofrimento de Cristo é um modelo de redenção. Cristo transforma a cruz em trono. Cristo transforma a dor em cura. Cristo transforma a morte em ressurreição. Quantas vezes você e eu o desprezamos? Quantas vezes priorizamos outras vozes e outros caminhos salvadores? Jesus sabe o que é ser rejeitado. Por isso ele compreende a nossa dor. Ele não é um Deus distante. Ele passou por tudo que passamos. Estamos buscando aparência ou verdade, o brilho do mundo ou a luz de Cristo. Você pode levar a dor a Ele, Ele não rejeitará a dor. A verdadeira beleza está em transformarmos a nossa imagem, a imagem de Cristo, e não na estética, mas no caráter. Jesus não veio confirmar os valores do mundo, Jesus veio subverter. Mas a mesma Bíblia de João diz que os homens naquela época, e hoje não é diferente, amaram mais as trevas do que a luz. Reflexão para nós pensarmos e daqui a pouco ficarmos em pé e orarmos e irmos embora. Será que não desprezamos também quando buscamos status, vaidade, reconhecimento de pessoas e não da cruz?
Jesus não sofreu em vão. O sofrimento foi caminho para a salvação. Teologia da Cruz, Martim Lutero. Deus se revela paradoxalmente na fraqueza e na dor e na morte, não no poder humano. Para você que está sofrendo hoje, Cristo entende a sua dor, Cristo carregou a sua vergonha, o seu desprezo e a sua solidão. Para você que ainda é orgulhoso, a glória de Deus só vai te revelar se você for para a cruz. Para nós que buscamos ser igreja, nosso Salvador foi desprezado, porque buscamos ser admirados. Vou repetir para você que procura ser igreja, nosso Salvador foi desprezado. Por que você procura ser admirado? Nossa missão não é sermos populares, mas sermos fiéis. Vamos ficar em pé? Curva a sua cabeça e vamos orar. Que você possa levar para casa Isaías 53, que você possa levar para casa essa missão de entender o sentido real do Evangelho. Estenda suas mãos para frente. Que a graça do Pai, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo os leve em paz. E toda a igreja diga: amém. Espera um pouquinho na porta que eu quero despedir de vocês.